Meus amigos, boa noite a todos. Iremos dar início à nossa reunião de estudos do Evangelho. Mas antes, atendendo a pedidos, nós vamos aguardar 2, 3 minutinhos para a chegada dos amigos, né? E assim daremos início ao tema liberdade e dever. Ó, temos aqui a Luísa Bonini, o Juarez, o Barata, que já estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Ivan está entrando. Dona Maria Amélia acabou de entrar. Maria de Fátima é de São Paulo. Helena, Juliana, sejam todos bem-vindos. Marisa, Fátima Carmona, Wilson, Estamos com saudades de todos. Repetindo o tema, vamos tratar hoje de liberdade e dever à luz da doutrina espírita. Temos o Evangelho como base dos nossos estudos, o Evangelho de Jesus, e desejamos que todos tenham bons momentos de reflexão, de paz em seus corações, ganhando aí uma energia, um impulso para a continuidade no cumprimento dos nossos deveres ao longo da semana. Fiquem todos com Deus. Vamos iniciar agora a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, aqui estamos com o intuito de entender um pouco mais das tuas lições, enriquecer os nossos corações, fortalecer os nossos espíritos, ficando preparados para os desafios da nossa existência, que tanto nos ensina, tanto nos engrandece o coração. Divino Mestre, que o seu Evangelho toque fundo em todos nós. E, sobretudo, Mestre querido, que tenhamos a coragem e a disposição de aproveitarmos o tempo para colocar as suas lições em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor nos proteja, oriente, fortaleça, hoje e sempre, e que assim seja. Liberdade e dever. Pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Resposta: nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. O Livro dos Espíritos. Pergunta 826. E agora um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados.
Muito boa noite, meus amigos. Quando pensamos no tema da noite, liberdade e dever, né, são temas muito amplos sob o ponto de vista até da análise espiritual que possamos fazer. Lembramos imediatamente dos conclamos atuais da sociedade por uma liberdade absoluta e paramos, inclusive, para refletir que essa liberdade absoluta, ela acaba se mostrando de uma forma egoística, inclusive, esquecendo que a nossa liberdade encontra limites na liberdade do nosso irmão. Como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, o homem só gozará de liberdade absoluta se viver isolado em uma caverna. Mas temos que nos lembrar, enquanto espíritas, que o nosso progresso depende, inevitavelmente, da obediência da máxima de nosso Senhor Jesus Cristo, do amai-vos uns aos outros. Então, podemos até gozar de uma liberdade absoluta, retirados em uma caverna, mas jamais estaremos progredindo moralmente enquanto não aprendemos a viver com o nosso próximo e aprendemos a amar o nosso próximo. Quando pensamos, por sua vez, na palavra dever, lembramos mais dos nossos compromissos materiais. E vamos nos lembrar que dever são as nossas obrigações morais. Nós todos que aqui estamos, independente do nosso credo, independente das nossas convicções, nós vamos viver, vamos desencarnar e vamos encontrar a nossa consciência. E de encontro à nossa consciência, vamos lembrar quantos compromissos morais que havíamos assumidos e que deixamos de cumprir dentro da nossa liberdade de escolhas enquanto encarnados. Imediatamente, olhando para o nosso íntimo e verificando o quanto deixamos de cumprir, pedimos a Deus que, em sua misericórdia, nos conceda uma outra oportunidade de reencarnar. E dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolhas, programamos uma encarnação, pedimos aos espíritos benfeitores, a Deus que nos conceda a oportunidade para que voltemos à carne, que voltemos à terra, para cumprir com os nossos deveres ainda não cumpridos. E ao reencarnar, trazemos na nossa bagagem uma série de deveres, de compromissos morais que assumimos no plano espiritual, por nosso livre-arbítrio, por nossa liberdade de escolha, nossa liberdade de pensamento. E a todo momento vivemos devemos nos lembrar que liberdade e dever são duas faces de uma mesma moeda. A todo momento vamos encontrar em nossas vidas dificuldades, deveres a serem cumpridos, obrigações morais que nós pedimos enquanto desencarnados, enquanto espíritos, e temos que usar o nosso livre-arbítrio não para fugir dessas obrigações, mas para passar por esses momentos com a compreensão de que isso se faz necessário para que possamos evoluir, que possamos progredir. Que essa obrigação moral que assumimos junto aos nossos irmãos faz parte da máxima, do aprendizado da máxima do amai-vos uns aos outros. Lembramos, e não tem como não lembrar, quando pensamos em dever, de Chico Xavier. Sempre lembramos da obra mediúnica de Chico Xavier, sempre lembramos de como ele cumpriu a sua obrigação moral na tarefa da psicografia, mas uma tarefa tão grande, ou talvez até maior do que a psicografia, não temos condições de julgar, foi a tarefa de assistência, de caridade, de amor ao próximo. Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar que 2 dias após a primeira psicografia de Chico Xavier, ainda sem ter sido apresentado a Emmanuel,
ele recebeu a visita de Isabel de Aragão. Isabel de Aragão aparece ao Chico e pede ao Chico que inicie um trabalho assistencial. 2 dias após sua primeira psicografia, ele já inicia, então, junto com a sua irmã, a divisão dos pães. Dentro da liberdade que ele tinha, dentro da pobreza que ele vivia, ele em nenhum momento se recusou à tarefa. Em nenhum momento ele usou isso como desculpa para não cumprir com essa obrigação que ele mesmo se propôs. Ele, embora possamos dizer, sem medo de errar, que ele fez isso como um espírito missionário e não como um espírito devedor, que é a nossa condição, que é a condição de todos nós, mas ele indagou a Isabel de Aragão como ele faria. Ele não disse, não quero fazer, não posso fazer. Ele falou, como faria? E ela afirmou que os espíritos trariam os recursos e as pessoas para ajudá-lo. Essa tarefa de assistência de Chico Xavier, iniciada antes mesmo da tarefa de psicografia, ela durou 75 anos. Há um relato de que iniciaram os trabalhos, um dos amigos do Chico iniciou um trabalho de levantamento das obras sociais assistenciais que haviam sido criadas ou mantidas pelo Chico. E quando ele chegou ao número de 3.000, ele desistiu, porque ele sabia que o número era muito maior e ele não tinha condições de levantar todas as obras sociais que o Chico fazia, além da própria caridade que era feita por ele. Quando pensamos na distribuição do Natal, na sombra do abacateiro, em Uberaba, ele chegava a distribuir, atender até 20.000 pessoas, né? Então, lembremos, dentro dos nossos pequenos compromissos que assumimos, lembremos que a nós é dada a liberdade de cumprir ou não, mas que obrigatoriamente, que nós não cumprimos na presente encarnação, por um dever moral, por uma obrigação moral, seremos obrigados a voltar e fazer novamente. Que possamos, então, ser firmes em nossa fé e utilizar a nossa liberdade não como fuga das nossas obrigações, mas como um estímulo ao nosso progresso moral, obedecendo a máxima de Cristo do amai-vos uns aos outros. E que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Dando continuidade aí aos comentários da noite, né? O que o Rodolfo já nos falou. 2 ou 3 parágrafos, capítulos ainda do Livro dos Espíritos, para dar um pouco mais isso para a nossa conversa, para esse bate-papo aqui. Um deles é muito conhecido até por todos na doutrina espírita, mas eu vou relembrar. É a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí o Espírito da Verdade responde, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, guardem essa palavrinha felicidade, que eu vou voltar nela aí. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa onde eles deveriam chegar. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí, mais à frente um pouquinho,
né? Kardec pergunta, na 614 também do Livro dos Espíritos, o seguinte: o que deve se entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz, portanto, não tem felicidade, quando dela se afasta. E, para concluir, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec insiste e pergunta, na 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, respondem os Espíritos. Então, todos nós já nascemos com um chip, digamos assim, incorporado no nosso espírito, que é eterno, com ele gravado com as leis de Deus. E, conforme nós nos aproximamos ou nos afastamos dessa lei, seremos mais ou menos felizes. Eu sempre brinco aqui nas lives e pergunto: quem quer ser feliz? Quem quer ter paz? 100% responderiam que sim. Então, a pergunta é como, certo? Bom, o como, eu vou trazer para vocês duas reflexões. Uma do Emmanuel, outra do próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 625. O Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para que lhe sirva de guia e modelo? Jesus, responderam os Espíritos. Então, em Jesus, nós temos um modelo perfeito, em caso de dúvida, né? Em que a nossa consciência, que já dissemos aqui, que é a balizadora do certo e do errado, em caso de dúvida, olhemos o nosso modelo, que é Jesus, que passou por toda a sua vida exemplificando. Nada escreveu, mas exemplificou. Eu concordo plenamente com o Rodolfo que, se nós tivéssemos que definir um outro modelo, esse seria o Chico Xavier também, né? Mas o Emmanuel, ele é muito categórico quando ele quer... Então, nós já... Paro aí um pouquinho. Então, nós já queremos ser felizes, queremos ter paz, né? Porque, gente, no fundo, nós estamos aqui, né? Falando para o coração de vocês, certo? Tentando trazer uma mensagem que sirva para todos nós aqui. Aqui ninguém é exigido, nem dos palestrantes, nem dos participantes, nenhum certificado de santidade, porque senão nenhum de nós estaria aqui, certo? Então, o que a gente quer trazer para vocês? Uma coisa que sirva para o dia a dia, né? Para o nosso melhoria espiritual, né? Conforme o Rodolfo já nos falou aí. Então, lá no livro, de novo, em Pensamento e Vida do Emmanuel, o Emmanuel define o seguinte: dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis, pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Desta forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e evolução da sua obra divina no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, olha bem, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Está dizendo que se nós trabalharmos na faixa de ação do bem, ou seja, nós estaremos em sintonia com as leis de Deus. Fazendo isso, nós estaremos cumprindo com o nosso dever, porque cumprir com o nosso dever é cumprir com aquilo que está na nossa consciência. Agora, nós já sabemos que o que está na nossa consciência é a lei de Deus. Agora, como fazer isso no dia a dia? Praticando bem, usando o modelo que nós já temos, do Chico, de Jesus, de outros espíritos santificados que passaram aqui pela Terra, não é? Agora, sendo mais específico ainda, o Rodolfo já tocou nesse assunto, eu vou só reforçar, todos nós, quando vamos reencarnar aqui,
a maioria, quase que absoluta, participamos da elaboração da nossa existência, aquela que vai vir. Participamos do planejamento da nossa existência. Então, buscamos uma determinada tarefa no campo do bem, buscamos uma aproximação com o desafeto do passado, combinamos com ele que vamos partilhar a mesma família, como pais, como filhos, como irmãos, né? Definimos uma prova, e aí vale lembrar, né, gente, que Deus não cobra da gente todas as dívidas que nós temos do passado à vista, cobra a prestação infinita, porque se fosse cobrar tudo que nós devemos, imagine aquela pessoa que cometeu os maiores desatinos, não teria condições de suportar a reencarnação. Mas vamos lá, nós aí prometemos essa reencarnação, nascemos, reencarnamos naquela família, com aquela tarefa, com aquele trabalho, só que a maioria das vezes, né, não sou eu quem fala, é o Emmanuel, nós, no meio do caminho, muitas vezes nos desviamos da tarefa. E só se nós desviássemos, estava bom. Mas, em geral, nós, além de nos desviarmos, nós desviamos outras pessoas também. Ou seja, nós comprometemos o nosso planejamento reencarnatório, comprometemos de outro e, às vezes, prejudicamos uma pessoa, agravando, então, aquela dívida que nós já tínhamos. O Emmanuel, até nesse livro, nesse capítulo aqui, que é o capítulo 5º, ele diz o seguinte: esse daí o dever se torna dever de resignação, ou seja, ele tem que cumprir tudo aquilo que já devia e mais alguma coisa, né? Então, é importante para nós tentarmos andar dentro, de acordo com a nossa consciência, fazer o bem, tratar as pessoas com equilíbrio, com serenidade, né? O Emmanuel, aqui no livro chamado Apelos da Vida, ele diz o seguinte, que 2 coisinhas ajudam muito, a paciência e o trabalho. Ele fala assim, olha, no contexto das lutas e provações do cotidiano que todos nós passamos, é justo que saiba que somente a consciência tranquila é capaz de sustentar a criatura na construção do bem. Por isso mesmo, a paciência e o trabalho, olhem bem, a paciência e o trabalho representam a fórmula ideal para garantir a jornada do homem para adiante no espaço e no tempo. Então, gente, o comentário muito singelo, realmente buscando tornar prática a lição da noite para todos nós, né? Lembrar o modelo que é o Cristo, que lá nós temos no Evangelho, uma passagem do Evangelho, quando o Cristo disse, sedes perfeitos. Ele não disse para nós que nós seríamos perfeitos amanhã, mas ele nos disse e asseverou que todos nós seremos perfeitos. O criminoso mais terrível da face da terra, um dia chegará à perfeição, porque nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderá, disse o próprio Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre querido, aquele que nos exemplificou, que levou o seu exemplo até a máxima exemplificação, que é a morte na cruz, que perdoou aqueles que estavam o crucificando naquele exato momento, dizendo, Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, este é o nosso modelo de vida. Ele tem que estar introjetado na nossa consciência e fazer parte da nossa vida. Vai demorar? Pode demorar um pouquinho, mas o importante é perseverar. E é essa mensagem, gente, que é muito importante, que eu estou repetindo várias vezes aqui. Perseverar no bem, não desistir, nós vamos cair, tropeçar, vamos cair, errar de novo, vamos agravar as nossas faltas, vamos ter que reencarnar outra vez, não tem problema. É assim que nós vamos evoluir. E todos nós, repito, todos nós desse planeta aqui,
estaremos um dia no grau de espíritos puros, através do nosso trabalho incessante no campo do bem. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. Acompanhamos aqui o nome de cada um que entrou, né, com muito carinho, com muito amor, nesta família que é a nossa família espiritual, né? Não estamos aqui por acaso. Falar no dever, eu queria aproveitar para contar uma breve história. Primeiro, por que eu quero contar essa história, né? Hoje, dia 30 de setembro, faz precisamente 29 anos que desencarnou a nossa querida Fátima Camargo Loberto. Saudosa memória para todos nós, companheira querida, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres. Como que aconteceu essa entrada da querida Fátima na transitória? Era uma quinta-feira de 1980. Nós estávamos participando de um curso do COEM que era dado na Casa Transitória às quintas-feiras, e aquele dia nos coube a fala, né? Quando terminamos a nossa fala, nós percebemos essa moça, eu não tinha uma intimidade com ela de conversar, nada, conhecia ela da cidade, né? Mas Batuíra se aproximou e disse para mim assim: vai lá e convida esta moça para o trabalho. Então, terminou a reunião, antes que ela saísse, eu encontrei com ela e falei: Fátima, eu queria te dizer uma coisa. Batuíra veio até nós nesse momento, dessa reunião, e pediu que convidasse você para o trabalho. Ela ficou assim, olhando para nós, e perguntou, né, mas o que vocês estão precisando que eu faça? E nos ocorreu naquele momento, eu falei: Fátima, se você quiser nos ajudar, nós estamos precisando de uma Kombi, nós não temos nenhuma condução para arrecadação dos mantimentos, de nada. 1980. Bom, no sábado seguinte, nós nem esperávamos, né? A Fátima aparece no centro, entregando-nos uma Kombi, certo? Que ela tinha comprado, conseguido, certo? E com essa Kombi nós iniciamos, então, com mais facilidades as campanhas que fazíamos. E, a partir daí, a Fátima tornou-se uma companheira inseparável, né? Quando ela partiu, em 1991, né, 30 de setembro, foi para todos nós vamos dizer assim, um vácuo muito grande, porque a Fátima era uma realizadora. Qualquer tarefa que você falasse a Fátima, ela ia atrás. E vou contar a última historinha dela, e tudo isso é dever, né? É a responsabilidade, a pessoa que assume as coisas e vai em frente, busca fazer o bem. E o segundo ponto, nós nos dirigimos a Bauru, certa vez, o Ney tinha conseguido um contato com esse terreno onde hoje está a Casa Transitória, e ali levamos, inclusive, o rapaz do cartório, né, o Luizinho, ele nos acompanhou e fomos para lá, bem cedo, 5 e pouco da manhã saímos. E lá foi passado a escritura, tudo, e nós demos lá um cheque, que hoje eu não sei qual o valor, mas naquela época era 70 milhões, né? Era um negócio muito alto, né? Nós não tínhamos nada, nenhum dinheiro no banco, nada, zero. Liguei à Fátima, ela falou: como é que foi? Eu falei: Fátima, foi tudo bem. Agora, pediu a sua ajuda, porque nós demos um cheque, naquela época um cheque não caía no dia seguinte, demorava 3, 4 dias, nós temos aí 3, 4 dias para levantar esses milhões de cruzeiros. Eu nem sei nem a moeda qual era, mas devia ser cruzeiros, né? Passamos essa incumbência para ela, né?
Quando chegou na quarta-feira, ela tinha já depositado no banco 71 milhões e uns quebrados, e 70 milhões cobriu o cheque, e 1 milhão e pouco, o Luizinho falou para nós, olha, não vou cobrar nada do meu trabalho, mas a selagem precisaria que vocês pagassem. E deu exatamente 1 milhão e pouco. Então, a Fátima era isso, com ela não tinha tempo, vamos dizer assim, difícil, né? Ela de uma energia, de uma amizade, de um carinho. Então, a ela, a nossa lembrança de amor, de carinho, porque ela realmente foi para todos nós um exemplo de cumprimento do dever em todas as suas fases, né? Pessoa amorosa, amiga, querida, de todos, de todos. Tenho certeza que todos que conviveram com a Fátima sentem estas saudades e todos nós devemos a ela muito, 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 muito. Por isso, a nossa querida Fátima, a nossa gratidão e o nosso beijo, né, que ela receba as vibrações, não só nossas, mas de toda esta casa transitória, que, se foi possível, deve muito à nossa querida Fátima Camargo Loberto. Que Deus nos abençoe a todos. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Meus amigos, nós pedimos ao querido Leandro que faça a prece de encerramento. A sua conta de Spotify precisa ser conectada. Então vamos, de corações entrelaçados, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, amigo de todas as horas, pela bênção de mais essa oportunidade de refletirmos acerca das lições do Evangelho que nos convidam para a felicidade, para a paz na consciência, para o bem-estar interior, e agradecer por tudo aquilo que temos na vida, por misericórdia de Deus, e pedir aos nossos benfeitores que nos auxiliem sempre
no cumprimento dos nossos deveres, desde aqueles mais singelos até os mais complexos, exigindo de nós, certamente, bastante esforço, mas também cujo resultado é tão importante para a nossa existência e nos faz tão bem. Que Deus possa abençoar a todos os nossos entes queridos, os nossos lares, os nossos amigos. E agradecidos, nós damos então por encerrada mais uma reunião da noite. E que assim seja. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Até mais. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. A nossa Marilza também entrou agradecendo, né, dizendo que ela sente essa reunião para ela, ela sente como se estivesse aqui conosco. A Marilza, né, vocês lembram dela? Trabalhou muitos anos na desobsessão com a gente. Ângela Carvalho, Ana Teixeira, Daniela Cristina, Juarez Barata, Ana Paula Teixeira Teberga, Ney Carmona, Cleusa Moraes. Então, a todos eles, o nosso beijo carinhoso, né? O nosso carinho.